Caramba. Eu acho que esse lance, o lance do remoto é muito recente, sabe? Por exemplo, quando eu vim pra cá, em 2015, era difícil ver a possibilidade de trampar pra marcas grandes lá de Goiânia, por exemplo. Uhum. Então, tipo, na época, eu teria preferido ficar lá com meus amigos, com a minha família e tal, e só trampar remoto pra umas marcas grandes, mas não tinha possibilidade. Eu acho que hoje em dia Saquei. é legal que eu vejo uma galera, sei lá, em qualquer lugar do Brasil consegue trampo grande, assim. Isso, o verdade, Motion né? desenvolveu muito a esse verdade, ponto, isso é assim. verdade. Mudou muito. Eu também, eu acho... E foi assim... Eu, quando eu decidi voltar para Santos, foi muito de querer ficar mais perto da família, porque eu mudei para São Paulo e minha família continuou lá. Então, depois eu casei, minha esposa estava lá. Então, eu ficava muito aqui. Eu vinha para São Paulo trabalhar e ficava muito no vai e vem. E era muito cansativo, muito cansativo. E daí chegou um momento que eu falei, não, eu vou... E naquela época, tinha uma coisa que é freelancer... Era o cara que tava no topo já do trampo, assim. Uhum. Não era hoje em dia, o pessoal começa já freelancer. Tem Antes isso. você não começava, porque só vão chamar o freelancer, que é o cara, esse cara é diferenciado, então esse job é especial, a gente vai ter a nossa equipe mais um freelancer que esse cara é o bambambam. Bam, bam. Então, naquela época ainda não... Quando eu tava aqui em São Paulo, não tinha muito isso. Cara, Então, eu mesmo comecei como freela. Direto, né? Direto. Você nunca trampou fixo em algum lugar? Nunca. Então, já mudou muito. Que ano que você começou? Foi em 2019. Então, já era muito então. diferente. E logo que você começou, então logo depois teve pandemia, e daí tudo ainda começou, ficou mais remoto ainda. Exato. Então, exato. eu virei freela em 2018, ainda não era a quantidade de freela que tem hoje, mas o pessoal já estava mais aberto, porque é isso, eles chamavam os freelas para jobs específicos. E também porque tem que ter um nível de confiança alto para você chamar alguém de fora que você não conhece tanto o fluxo de trabalho e saber que o cara entrega, entendeu? Opa, isso é verdade isso aí, também. né? Você tocou no ponto interessante aí. E até esquema de organização, porque hoje em dia a galera se organizou para trabalhar remoto. Hoje em dia, toda empresa tem conta no Dropbox, entra aqui nessa pasta, pega essas coisas. Antes não tinha muito isso, né? Era uma ou outra, ela vai te passar no, tipo, vai te passando um monte de e-mail separado, vai te passando os PSD num Google Drive. Antes era tudo separado. Hoje em dia a galera se organizou para isso mesmo. Então verdade. facilita, então isso também facilita, que mudou bastante. Não é tipo, antes o freela, eu lembro que quando eu tava na Abril, você tinha que ir pro lugar. Você era freela, mas você ia lá trampar no computador da produtora. Tipo assim, aí eu saía, sei lá, 7 da noite. Teve um dia que eu cheguei, os caras me ligaram, Lucas, tem que resolver um trampo da Budweiser aqui, você pode? É tanto, aí você tem que fazer essa noite. Aí eu entrei na produtora, 9 da noite, o cara, Pera, você tinha acabado de ir embora e eles mandou você voltar? Não, eu saí da Abril, que era meu trampo fixo. Você saiu... Aí Virou freelancer. eu saí do meu trampo. Eu tava fixo quando hora de ir embora. Fui embora, eu ia, em vez de ir pra casa, eu fui pra produtora, 9 da noite. E aí o diretor criativo da África do meu lado, Caramba. sentado. Que isso, pô. Mano, eu cheguei 9 horas, eu saí 9 horas da manhã do outro dia. Caraca, Que mano. isso. Com esse Na cara- produtora. Na produtora, fazendo Inacreditável. aqueles vídeos mostrando os números, como é que chama? Videocase. Videocase, né? Cara, mas era assim, tipo, acho que hoje em dia daria pra negociar você fazer isso remotamente e tal, não precisar virar a noite num lugar, sabe? É verdade, verdade. Mas isso aí foi em que ano? Cara, foi aconteceu 2017. Eu pegava 2017. tanta bucha assim, porque na época foi legal, que eu me desenvolvi, eu peguei umas buchas assim, que eu sabia o que era bom, o que não era, o que compensava, o que não compensava, mas eu lembro até hoje, eu escutava umas músicas indo pra essa produtora, e até hoje, quando eu escuto essa música de novo, Gatilhos. dá um... Mas assim, não que os caras eram legais, era tudo mais, mas assim, tinha esses perrengues de virar, assim, mas... Antes, velho, freela era pra entrar em roubada também. Era isso. Tipo, o job, tá verdade. o caos. Vai precisar, chama o freela pros últimos 3 dias e o freela é o cara que pode se ferrar mais, assim. É isso aí, é verdade mesmo. Acho que isso aí era tanto difícil assim, porque não tinha... Não sei, posso estar errado, mas
talvez não tinha tanto freela. Aí Sim. os freelas que tinham que trabalhar muito mais, porque não tinha tanto, assim, né? Talvez. Sim, porque a galera não era um mercado comum antes, não era tão Verdade. comum. O normal Eu era acho- seguir a carreira, tipo assim, ir para um estúdio, você ia caçando estúdios que tinham uma animação do teu estilo. Na verdade, o evoluir antes era isso. Putz, Uhum. eu tô aqui, mas, pô, quem tem a produtora tal que faz as verdade, animações do mano. estilo que eu gosto. O evoluir era você chegar lá, crescer lá, entendeu? Uhum. É diferente. Hoje em dia, você trampa pra todo mundo. Você tá em casa, hoje você... daqui a pouco, daqui a um ano, você já trampa pra quem você queria de casa. Depois, semana seguinte, você tá trampando pra uma outra que você também gosta. Hoje em dia É mudou verdade, bastante. sim. Cara, e, tipo assim, querendo ou não, assim, eu acho que talvez seja um medo por parte de quem tava contratando o serviço, né? E a gente foi um pouco obrigado também por causa da pandemia, talvez, né? Sim. Tipo assim, Mudou tudo, né? depois que teve a pandemia, né? Pô, a galera, fica em casa e tal. Aí, pô, não tem como mais eu ter como é que fala? Essa mão de obra aqui presencial. Então vamos ter que transferir para o trabalho remoto, né? E aí as pessoas viram que realmente dava certo, né? O pessoal se organizou e viu que às vezes... Assim, acho que muita produtora viu que compensava. É, Porque você começa a não ter o gasto fixo de uma equipe e você consegue, às vezes, variar suas equipes para o estilo de projeto mesmo. Porque, às vezes, o teu funcionário antes ali, por exemplo, eu na Videocubo, eles tinham a limitação deles, que era a minha limitação, o meu estilo, as minhas coisas. Quando entra a pandemia, é mais fácil deles pegarem trampo de qualquer jeito, porque eles vão montar a equipe específica para aquele job, assim. Então, acho que muita produtora viu que às vezes compensava, às vezes reduzir a galera fixa e ir montando equipe para projetos, assim. E eu acho que um lance importante também é que na pandemia a possibilidade de a gente conseguir um trampo internacional aumentou muito. Aumentou muito Porque, mesmo. porque antes você teria que morar na cidade, tentar porque eles a viram sorte também lá. que é viável, né? Compensar pra eles, muito, compensava Pô, muito não pra vamos eles, né? gastar com espaço físico, né? Não vamos gastar com máquinas. Sim. Mas Tudo tipo, faz parte do freelance tipo ali. assim, mas isso aí já veio antes da pandemia, né? Não dá pra dizer que começou na pandemia, assim, a Sim, coisa do freelancer começar, não, assim. eu acho que o boom acho que a galera iniciante começar já de freela foi mais na pandemia, assim. Uhum. Porque tá todo mundo estruturado. Porque pra mim, antes, a visão que eu tinha de freelancer era muito a galera já com experiência, já tinha rodado muito, e daí não compensava. Antes o freelancer era aquele cara que não compensava pra produtora ter ele no quadro de funcionários, porque o cara era muito caro pra ser funcionário. Então você vai pagar ele pra estar no projeto, você vai pegar ele por 20 dias. Antes eu acho que Caramba. a maioria dos freelancers eram com essa cara, assim, não todos, mas a maioria. Depois eu acho que o pessoal se organizou e ficou mais fácil, assim. Então, hoje em dia é isso, todo mundo...